Em uma viagem, ele encontrou o amor que abandonou há 10 anos. Mas agora ela tem uma filha. Será que ainda há uma chance para eles? Prepare-se para uma linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva fina do porto criava uma cortina translúcida sobre as janelas do Hotel Infante Sagres. Luís ajustou a gravata pela terceira vez em 5 minutos, observando o movimento da Praça Filipa de Lencastre através do vidro embaçado. 10 anos, longe de Portugal, e ainda assim a cidade o recebia com a mesma melancolia familiar que carregava em suas memórias mais profundas. O celular vibrou no bolso do blazer. Uma mensagem da empresa confirmando a reunião do dia seguinte com os investidores portugueses. Tudo estava correndo conforme o planejado para esta viagem de negócios que poderia definir sua carreira no Brasil. Aos 32 anos, Luís havia construído uma reputação sólida como consultor financeiro em São Paulo. Mas esta oportunidade de expandir para o mercado europeu representava o ápice de tudo pelo qual havia trabalhado. Desceu ao saguão do hotel com passos decididos, carregando a pasta de couro que ganhara de presente de formatura. O ambiente elegante, decorado em tons dourados e madeira escura, respirava história e tradição. Algumas pessoas circulavam discretamente. Empresários, turistas, famílias em férias. Foi então que a viu. Catarina estava de pé próxima à recepção, segurando a mão de uma menina de cabelos liso que não deveria ter mais que 7 anos. Usava um vestido floral discreto e o cabelo loiro preso em um coque baixo, exatamente como costumava fazer na universidade. Por um momento, Luís sentiu como se o tempo tivesse parado completamente. 10 anos. 10 anos desde que a deixara para aceitar aquela bolsa de estudos no Brasil. 10 anos desde a última discussão, as lágrimas, as promessas quebradas de que voltariam a se encontrar. Catarina ergueu os olhos e o reconheceu na mesma hora. A expressão de surpresa em seu rosto espelhou exatamente o que ele sentia. Um misto de choque, nostalgia e algo indefinível que fazia o coração acelerar. Luís, sua voz saiu como um sussurro. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer se fizesse movimentos bruscos demais. Catarina, não acredito que é você. A menina ao lado dela o observava com curiosidade, balançando distraidamente uma boneca de pano entre os braços. O que faz aqui? Catarina perguntou, ainda processando a situação. Trabalho. Viagem. De negócios. Luís gesticulou vagamente em direção aos elevadores. E você? Estávamos apenas... Ela pareceu procurar palavras, claramente perturbada pelo encontro inesperado. Beatriz, querida, este é um amigo antigo da mamã. A menina sorriu timidamente e acenou. Luís ajoelhou-se para ficar na altura dela. Olá, Beatriz. Que nome bonito tens. Obrigada, respondeu ela com a naturalidade típica das crianças. A mamã disse que vamos tomar chocolate quente aqui no hotel hoje. Luís ergueu os olhos para Catarina, que corava ligeiramente. Era uma promessa que fiz a ela, depois de alguns acontecimentos difíceis esta semana. Houve um silêncio carregado de significados não ditos. Luís podia ver que havia muito mais por trás daquelas palavras, mas este não era o momento nem o lugar para perguntas profundas. Posso juntar-me a vocês? A pergunta saiu antes que pudesse pensar melhor. Quer dizer, se não for incomodar, seria bom conversar, relembrar os velhos tempos. Catarina hesitou por alguns segundos que pareceram eternos. Então assentiu lentamente. Claro que pode. O bar do hotel era acolhedor, com poltronas de couro dispostas em torno de mesas baixas de madeira. Sentaram-se próximos à lareira, onde o fogo crepitava suavemente. Beatriz, imediatamente, se interessou pelos biscoitos que acompanhavam o chocolate quente, deixando os adultos com um pouco mais de privacidade para conversar. Então, Brasil, Catarina disse, mexendo distraidamente a bebida. Como tem sido? Diferente. Muito diferente do que imaginava quando parti. Luís observou as expressões que passavam pelo rosto dela enquanto falava.
São Paulo é uma cidade que consome as pessoas, sabes? Trabalho muito, construí uma carreira sólida, mas às vezes pergunto-me se valeu a pena. Se as escolhas que fiz foram as certas. Catarina baixou os olhos. Todos fazemos escolhas, Luiz, e temos que viver com elas. E tu? Como tem sido a tua vida? Beatriz ela é linda. Obrigada. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Catarina, pela primeira vez desde que se reencontraram. Ela é tudo para mim, absolutamente tudo. E o pai dela? A pergunta pairou no ar como uma sombra. Catarina demorou a responder, e quando o fez, sua voz estava mais baixa. Não faz parte das nossas vidas há muito tempo. Luiz sentiu uma pontada de algo que não conseguia definir. Curiosidade, proteção, talvez até mesmo esperança. Catarina, Mamã, posso ir ver os peixes? Beatriz interrompeu, apontando para um aquário decorativo no canto do bar. Claro, querida, mas fica onde eu possa vê-la. Enquanto a menina se afastava, Catarina e Luiz ficaram em silêncio, observando-a brincar. Havia tanto que queriam dizer, tanto que precisava ser esclarecido. Mas as palavras pareciam insuficientes para preencher a distância de uma década. Ela tem os teus olhos, Luiz disse suavemente. Acha? Sim. E a tua teimosia também, pelo que posso ver. Catarina riu pela primeira vez. Um som que Luiz não ouvia há tanto tempo que quase esqueceu como o fazia sentir-se completo. Algumas coisas nunca mudam. Outras mudam completamente, ele respondeu, o tom tornando-se mais sério. Catarina, eu queria pedir desculpa pela forma como as coisas acabaram entre nós, pela forma como parti sem... Luiz, ela o interrompeu gentilmente. Isso foi há muito tempo. Éramos pessoas diferentes então. Mas não posso deixar de pensar que se tivesse ficado, se tivesse lutado mais... Se. Catarina balançou a cabeça. Poderíamos passar a vida toda nos perguntando sobre os sis. A verdade é que tomou a tua decisão e eu tomei as minhas. Beatriz voltou, correndo, interrompendo o momento tenso. Mamã, o senhor do bar disse que os peixes são dourados do Japão. Que interessante, querida. Luiz, a menina se virou para ele com a confiança que só as crianças possuem. Você gosta de peixes? Gosto sim, Beatriz. Na verdade, quando era pequeno como você, queria ser biólogo marinho. É sério, e o que aconteceu? Luiz sorriu. A vida aconteceu, pequena. Às vezes os nossos sonhos mudam à medida que crescemos. Que pena. Eu quero ser veterinária quando crescer, para cuidar de todos os animais do mundo. É um sonho muito bonito. Catarina observava a interação com uma expressão que Luiz não conseguia decifrar completamente. Havia ternura ali, mas também algo que parecia melancolia, talvez até mesmo dor. Bem, Catarina disse finalmente, verificando o relógio. Acho que já está na hora de irmos. Beatriz tem escola amanhã. Cedo? Já? A menina fez beicinho. Mas eu queria falar mais com o Luiz sobre os peixes. Talvez outra hora, querida. Luiz sentiu uma urgência súbita, como se deixar Catarina partir agora significasse perdê-la para sempre outra vez. Catarina, espera. Eu vou ficar no porto alguns dias, para os negócios. Talvez pudéssemos, não sei, jantar juntos ou tomar um café, para conversarmos como deve ser. Ela hesitou novamente e Luiz pode ver a luta interna refletida em seus olhos. Eu não sei se é boa ideia, Luiz. Por favor, apenas como velhos amigos. Beatriz olhava de um para o outro, claramente sentindo a tensão emocional no ar, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Está bem, Catarina disse finalmente. Mas tem que ser algo simples, não quero criar expectativas desnecessárias. Claro, completamente simples. Trocaram números de telefone, Luiz ajudou-as com os casacos e em poucos minutos estavam na entrada do hotel se despedindo. A chuva havia parado, deixando as ruas do porto brilhando sob a luz dos postes. Foi bom te encontrar, Luiz, Catarina disse, a voz carregada de emoções contidas. Para mim também, mais do que pode imaginar. Beatriz acenou entusiasmada enquanto se afastavam.
e Luís ficou parado na entrada do hotel até que desaparecessem na curva da rua. De volta ao quarto, sentou-se na beira da cama segurando o celular, olhando para o número de Catarina que acabava de salvar nos contatos. Tantas perguntas, tantas emoções, tantas possibilidades que se abriam diante dele. Lá, fora, o porto dormia sob um céu estrelado, e Luís sabia que sua vida tinha acabado de mudar completamente, mais uma vez. A questão era, para melhor ou para pior? A única certeza que tinha era que não conseguiria dormir naquela noite. Luís acordou antes do despertador tocar. O sono havia sido fragmentado, repleto de sonhos confusos, onde Catarina aparecia e desaparecia como uma miragem. Levantou-se e caminhou até a janela do hotel, observando o movimento matinal nas ruas do porto. A cidade despertava lentamente, com seus bondes antigos deslizando pelas ladeiras e o aroma de café fresco subindo das padarias. Seu celular mostrava 3 mensagens não lidas, 2 relacionadas ao trabalho e uma de Catarina enviada às 6h30 da manhã. Oi, Luís. Pensei a noite toda sobre ontem. Que tal nos encontrarmos hoje às 19 horas? Conheço um restaurante pequeno e reservado perto da Ribeira. Se ainda quiser, é claro. O coração de Luís disparou. Ela havia pensado nele a noite toda, assim como ele pensara nela. Digitou e apagou. Várias respostas antes de decidir por algo simples. Claro que quero. Mande o endereço, mal posso esperar. A resposta veio quase imediatamente. Restaurante O Diplomata, Rua de São João, às 19 horas. O dia de trabalho passou como uma névoa. Luís participou das reuniões, apresentou os números, discutiu estratégias, mas sua mente estava constantemente voltando para Catarina. Como seria aquela conversa? O que ela havia querido dizer sobre acontecimentos difíceis? E por que o pai de Beatriz não fazia parte das vidas delas? Às 18h30, Luís já estava pronto, vestindo uma camisa preta que sempre recebe elogios e uma calça social discreta. Queria parecer elegante, mas não excessivamente formal. Afinal, Catarina havia enfatizado que deveria ser algo simples. O restaurante O Diplomata era exatamente como ela havia descrito. Pequeno, acolhedor, com mesas de madeira escura e velas acesas, criando uma atmosfera íntima. Luís chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Catarina chegou pontualmente às 19, usando um vestido cinza simples e o cabelo solto sobre os ombros. Luís se levantou para cumprimentá-la, e por um momento ficaram sem saber se deveriam se beijar no rosto, apertar as mãos ou apenas sorrir. Optaram por um abraço rápido e educado, mas Luís pode sentir o perfume dela, o mesmo de 10 anos atrás. Desculpe o atraso, ela disse, embora estivesse pontual. Você chegou na hora certa, Luís respondeu, puxando a cadeira para ela. Que lugar bacana. Venho aqui às vezes. É tranquilo, a comida é boa e... Ela hesitou. E não é provável que encontremos conhecidos. Havia algo nessa última frase que intrigou Luís, mas ele decidiu não pressionar. Pediram vinho do Porto e alguns petiscos, estabelecendo um ritmo confortável de conversa. Então, Catarina disse, girando a taça, entre as mãos, me conta sobre o Brasil. De verdade, como tem sido sua vida lá? Luís suspirou. É complicado. São Paulo é uma cidade que nunca dorme, nunca para. Construí uma carreira sólida, tenho um apartamento bonito em Pinheiros, carro do ano, viajo bastante a trabalho, mas às vezes sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, como se tivesse seguido um roteiro pré-determinado, sem nunca parar para pensar se era isso que eu realmente queria. Catarina assentiu lentamente. Entendo perfeitamente. E você? Me conta sobre sua vida, sobre Beatriz, sobre tudo. O rosto de Catarina se fechou ligeiramente. Minha vida tem sido intensa. Depois que você partiu, terminei o curso de arquitetura como planejado. Comecei a trabalhar num escritório pequeno aqui no Porto. E foi aí que conheceu o pai de Beatriz? Catarina bebeu um pouco de vinho, antes de responder. Não exatamente, na verdade, ela parou parecendo reunir coragem.
Na verdade, eu engravidei de Beatriz 2 anos depois que você partiu. O pai dela era um colega de trabalho. Alguém que eu pensei que poderia me ajudar a esquecer você. Luiz sentiu um aperto no peito. E deu certo? Por um tempo pensei que sim. Namoramos por quase 1 ano. Quando descobri a gravidez, ficamos noivos. Ele parecia empolgado com a ideia de ser pai. Parecia? Catarina baixou os olhos. Quando Beatriz nasceu, ele mudou completamente. Disse que não estava preparado para a responsabilidade, que havia se precipitado. Uma semana depois que chegamos do hospital, ele fez as malas e desapareceu da nossa vida. Meu Deus, Catarina, sinto muito. Não precisa sentir pena de mim, Luiz. Sei que pode parecer triste, mas na verdade foi um alívio. Eu percebi que não o amava de verdade. Estava apenas tentando preencher um vazio que... Ela parou abruptamente. Um vazio que... Um vazio que você havia deixado quando partiu. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Luiz estendeu a mão e tocou levemente a dela sobre a mesa. Catarina, Deixa eu terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Não estou te contando isso para te fazer sentir culpa. Estou contando porque você merece saber a verdade. Passei os últimos 7 anos criando Beatriz sozinha, construindo uma vida nova, aprendendo a ser forte de um jeito que nunca imaginei que seria capaz. E conseguiu. Qualquer um pode ver o quão incrível você é como mãe. Obrigada. Ela sorriu pela primeira vez na noite. Beatriz é realmente tudo para mim. Ela me salvou de certa forma. Me deu um propósito, uma razão, para seguir em frente. E agora? Como está sua vida agora? Catarina suspirou. Complicada. Trabalho como arquiteta freelancer, o que me dá flexibilidade para cuidar de Beatriz, mas também torna a renda inconstante. Às vezes é difícil equilibrar tudo. E relacionamentos? Desculpe a pergunta indiscreta, mas... Tive alguns encontros ao longo dos anos. Nada sério. É difícil encontrar alguém que aceite um relacionamento onde a criança sempre vem em primeiro lugar. E para ser honesta... Ela hesitou novamente. Para ser honesta? Para ser honesta, nunca consegui esquecer. Você completamente. Sei que parece patético depois de tanto tempo, mas não é patético, Luiz disse rapidamente, porque eu também nunca consegui te esquecer. Eles se olharam em silêncio por alguns momentos, o peso da confissão mútua pairando entre eles. Luiz, você tem namorada no Brasil? Catarina perguntou, quebrando o silêncio. Não. Tive alguns relacionamentos, mas nada que durasse mais que alguns meses. Meus amigos sempre brincam que sou workaholic, mas a verdade é que nunca encontrei alguém que me fizesse sentir o que... O quê? O que eu sentia quando estava com você. Catarina fechou os olhos, por um momento, como se estivesse processando tudo que havia acabado de ouvir. Isso torna tudo muito mais complicado, ela disse finalmente. Por quê? Porque eu passei 10 anos tentando te superar, Luiz. 10 anos construindo uma vida onde você não existia. E agora você aparece aqui me dizendo exatamente o que eu sempre quis ouvir, mas você vai embora de novo. Em alguns dias você vai voltar para o Brasil, para sua vida lá. E eu vou ficar aqui com Beatriz, tentando explicar para uma menina de 7 anos por que a mamãe está triste outra vez. A verdade das palavras de Catarina atingiu Luiz como um soco no estômago. Ela estava certa. Ele tinha uma vida em São Paulo, compromissos, responsabilidades. Não podia simplesmente abandonar tudo e ficar no Porto, assim como não podia pedir que ela largasse sua vida para ir com ele para o Brasil. Mas ele começou, mas foi interrompido pelo celular de Catarina tocando. Desculpe, é a babá, ela disse atendendo rapidamente. A conversa foi breve, mas Luiz pode perceber pela mudança na expressão dela que algo estava errado. O que foi? Ele perguntou quando ela desligou. Beatriz está com febre. Não é nada grave, mas ela está pedindo por mim. Preciso ir. Claro. Vamos, Luiz disse, já sinalizando para o garçom. Você não precisa... Catarina, claro que vou com você. Se Beatriz está doente, você não deve ir sozinha. Ela o olhou com uma expressão de gratidão misturada com algo que poderia ser amor. Obrigada.
O táxi percorreu as ruas do porto em silêncio. Catarina estava visivelmente preocupada, e Luiz segurava sua mão, oferecendo o conforto que podia. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, um edifício antigo, mas bem conservado no centro da cidade, subiram correndo os 3 andares de escada. A babá, uma senhora de meia idade, os recebeu na porta. Ela está melhor agora, disse. A febre baixou um pouco, mas ela ficou muito agitada perguntando quando você voltaria. Catarina correu para o quarto e Luísa a seguiu. Beatriz estava deitada na cama, segurando a mesma boneca de pano do dia anterior. Quando viu a mãe, seu rostinho se iluminou. Mamãe, você voltou? Claro que voltei, querida. Como você está se sentindo? Melhor, e olha, o Luiz veio junto. Beatriz sorriu para ele, e Luiz sentiu algo se mexer em seu peito. A menina não parecia mais doente, apenas cansada. Oi, Beatriz. Sua mãe ficou muito preocupada com você. Eu sei, mas agora estou bem. Posso levantar? Catarina tocou a testa da filha. A febre passou. Você pode levantar, mas tem que prometer que vai descansar. Prometo. Luiz, quer ver meu quarto? Tenho uns desenhos dos peixes que você falou ontem. Luiz olhou para Catarina, que assentiu. O quarto de Beatriz era pequeno, mas aconchegante, com desenhos coloridos colados nas paredes e alguns livros espalhados sobre a mesa. Ela mostrou proudly seus desenhos de peixes dourados, explicando cada detalhe com a seriedade de uma artista consumada. Você desenha muito bem, Luiz disse, genuinamente impressionado. A mamãe me ensina, ela desenha casas para o trabalho dela. Luiz olhou ao redor e notou alguns projetos arquitetônicos de Catarina espalhados pela mesa da sala. Ela realmente havia se tornado uma arquiteta talentosa. Depois que Beatriz foi dormir, Catarina preparou chá para os dois e se sentaram no pequeno sofá da sala. Desculpe a noite ter terminado assim, ela disse. Não precisa se desculpar. Na verdade, foi bom ver vocês duas juntas, em casa. Ver como vocês vivem. E o que achou? Luiz olhou ao redor do apartamento. Era pequeno, mas aconchegante, cheio de vida, de amor, de pequenos detalhes que contavam a história de uma mãe e uma filha que haviam construído um lar juntas. Acho que você construiu algo muito bonito aqui, Catarina. Algo real. Obrigada. Ela sorriu, mas seus olhos ainda carregavam a tristeza da conversa anterior. Luiz, sobre o que conversamos no restaurante. Não precisamos resolver tudo hoje, ele disse gentilmente. Sei que é complicado. Sei que não tenho o direito de chegar aqui depois de 10 anos e bagunçar sua vida. Você não está bagunçando minha vida. Está apenas relembrando coisas que eu tinha certeza de que havia superado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo o chá e perdidos em seus próprios pensamentos. Luiz, Catarina, disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Ficaria em Portugal? A pergunta que ele havia se feito milhares de vezes ao longo dos anos. Luiz demorou para responder. Honestamente, não sei. Naquela época parecia que ir para o Brasil era a única chance de ter sucesso profissional. Mas agora, vendo você, vendo Beatriz, vendo a vida que vocês construíram juntas, sim, acho que faria diferente. E agora? O que vai fazer agora? Agora, Luiz disse, levantando-se e caminhando até a janela. Agora tenho alguns dias aqui no porto para descobrir isso. Quando se virou, Catarina estava olhando para ele, com uma expressão que misturava esperança e medo. Catarina, ele disse, voltando para perto dela, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você me daria uma chance? Uma chance de mostrar que não sou mais o mesmo homem que partiu. Há 10 anos, o que você está propondo exatamente? Não sei ainda, mas sei que não quero ir embora do porto, sem explorar o que ainda existe entre nós. Sei que é complicado. Sei que tem Beatriz para considerar. Sei que minha vida está no Brasil, mas talvez seja hora de parar de viver baseado no medo e começar a viver baseado no amor. Catarina o olhou nos olhos por um longo momento. Então lentamente estendeu a mão e tocou o rosto dele. Você sempre foi muito bom com palavras, ela disse softly. Desta vez, não são apenas palavras.
E quando Luiz se inclinou para beijá-la, Catarina não se afastou. O beijo foi suave, hesitante no início, mas cheio de 10 anos de saudade e amor represado. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Independentemente do que acontecesse a partir dali, suas vidas haviam mudado para sempre, naquela noite. E agora? Catarina sussurrou. Agora, Luiz respondeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Agora, vamos descobrir juntos. Luiz acordou na manhã seguinte com uma sensação que não experimentava há anos. Expectativa genuína, pelo dia que estava por vir. O beijo da noite anterior havia sido suave, mas carregado de significado. Ao se despedir na porta do apartamento de Catarina, haviam combinado de se encontrar naquela tarde para um passeio pela cidade. Quero que você veja o porto pelos meus olhos, ela havia dito. Depois de resolver rapidamente algumas questões de trabalho por telefone, Luiz estava livre para o resto do dia. Catarina havia sugerido que se encontrassem na livraria Lelo às 14 horas, e ele chegou alguns minutos antes do horário combinado. A famosa livraria estava movimentada como sempre, com turistas admirando a escadaria vermelha e os vitrais coloridos. Luiz estava folheando um livro de arquitetura portuguesa quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Encontrou algo interessante. Catarina estava ao seu lado, usando uma blusa azul clara e jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Parecia mais jovem, mais relaxada que na noite anterior. Na verdade, sim, ele respondeu mostrando o livro. Estava vendo alguns projetos de restauração de edifícios históricos. É fascinante como vocês conseguem preservar a história mantendo a funcionalidade moderna. É exatamente no que trabalho. Catarina sorriu. A maior parte dos meus projetos freelancer são restaurações de casas antigas aqui no centro histórico. Sério? Deve ser um trabalho incrível. É, mas também frustrante às vezes. Muitos proprietários querem modernizar tudo sem respeitar as características originais. É uma batalha constante entre preservação e praticidade. Eles saíram da livraria e caminharam pelas ruas estreitas do centro, Catarina apontando detalhes arquitetônicos que Luiz nunca havia notado antes. Ela falava com paixão sobre seu trabalho, os olhos brilhando quando explicava como havia resolvido determinado problema estrutural ou como conseguira convencer um cliente a manter um elemento histórico. Você mudou, Luiz disse enquanto paravam, para tomar café numa pequena padaria. Como assim? Na universidade você era mais reservada. Agora vejo uma confiança em você que não existia antes. É como se tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Catarina corou ligeiramente. Acho que ser mãe muda a gente. Te força a ser mais forte, mais decidida. Não posso me dar ao luxo de ser insegura quando tenho Beatriz dependendo de mim. Vai onde ela está agora? Na escola, vai sair às 16 horas. Pensei que poderíamos buscá-la juntos, se você quiser. Ela ficou muito empolgada ontem falando sobre você. O coração de Luiz se aqueceu. Eu adoraria. Continuaram caminhando, descendo em direção à ribeira. O sol da tarde pintava as fachadas coloridas dos edifícios com uma luz dourada e o Rio Douro brilhava placidamente. Havia uma energia diferente entre eles hoje. Menos tensa, mais natural. Catarina, Luiz disse quando se sentaram num banco com vista para o rio. Preciso te fazer uma pergunta. Pode fazer. Ontem você mencionou acontecimentos difíceis. Da semana passada. O que aconteceu? Catarina suspirou e ficou em silêncio por alguns momentos, observando as gaivotas voando sobre o rio. Perdi um cliente grande, ela disse finalmente. Um projeto de restauração que estava desenvolvendo há meses. O cliente decidiu contratar um escritório maior, mais estabelecido. Disse que precisava de mais garantias. Sinto muito. O pior não é nem ter perdido o projeto. É que esse trabalho representava a estabilidade financeira que Beatriz e eu precisamos. Estava contando com essa renda para poder diminuir a carga horária de outros projetos e passar mais tempo com ela. Luiz via a frustração em seus olhos. E agora? Agora vou ter que aceitar mais trabalhos. Pequenos, passar mais noites acordada desenhando, menos fins de semana livres.
É um círculo vicioso. Quanto mais preciso trabalhar, menos tempo tenho para estar presente na vida dela. Você já pensou em se associar a um escritório maior? Ter a segurança de um salário fixo? Catarina balançou a cabeça. Já tentei, mas a maioria dos escritórios aqui ainda é muito tradicional. Eles querem arquitetos que possam trabalhar até tarde, viajar quando necessário, estar disponíveis a qualquer momento. Quando menciono que tenho uma filha pequena e preciso de flexibilidade, a conversa geralmente acaba ali. Luiz sentiu uma pontada de raiva. Isso é absurdo. Você é claramente talentosa. Talento não paga as contas, Luiz. E no mundo real, ser mãe solteira ainda é visto como um inconveniente profissional. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Luiz observava o perfil de Catarina, admirando sua força e determinação, mas também reconhecendo o peso que ela carregava sozinha. E se... Ele começou, depois parou. E se o quê? Nada, desculpe. Não é minha vida. Não tenho o direito de sugerir nada. Luiz, fala. O que você ia dizer? Ele respirou fundo. E se você considerasse expandir seus horizontes? Trabalhar com clientes internacionais, talvez? Com a tecnologia de hoje, você pode trabalhar para pessoas do mundo inteiro. Já pensei nisso, mas é complicado. Diferenças de fuso horário, questões legais, idioma... O idioma não seria problema. Você sempre falou inglês perfeitamente. E quanto a clientes brasileiros? São Paulo está passando por um boom de restaurações de edifícios históricos. Há muito dinheiro investido nisso. E muita gente procurando profissionais especializados. Catarina o olhou com interesse. Você conhece esse mercado? Conheço alguns investidores na área imobiliária. Pessoas que adorariam ter acesso a um olhar europeu, a alguém com experiência real em preservação histórica. Isso seria interessante, ela disse lentamente. Não estou sugerindo nada definitivo. Luiz se apressou a esclarecer. Só acho que você subestima o valor do seu trabalho. O que você faz aqui no Porto é extraordinário, e tenho certeza de que haveria mercado para isso em outros lugares. Catarina sorriu. Obrigada, é bom ouvir isso de alguém que entende de negócios. Eles caminharam até a escola de Beatriz, um prédio antigo com um pátio cheio de crianças brincando. Quando a menina viu Luiz esperando junto com sua mãe, seu rosto se iluminou. Luiz, você veio me buscar na escola. Sua mãe me convidou, ele respondeu ajoelhando-se para ficar na altura dela. Como foi seu dia? Foi ótimo. Desenhei mais peixes na aula de artes e a professora disse que eu tenho talento. Claro que tem. Ontem eu vi seus desenhos e fiquei impressionado. Beatriz segurou a mão de Luiz naturalmente enquanto caminhavam, tagarelando sobre sua aula de ciências, onde havia aprendido sobre a vida marinha. Catarina observava a interação com um sorriso suave, mas Luiz podia perceber que ela estava analisando cada movimento, cada palavra. Mamãe, Beatriz disse de repente, o Luiz pode jantar com a gente hoje? Catarina e Luiz se entreolharam, por cima da cabeça da menina. Bem, Catarina disse cuidadosamente, o Luiz deve ter outros planos. Na verdade, não tenho, Luiz disse rapidamente. Se vocês me aceitarem, eu adoraria. Oba! Beatriz saltitou de alegria. Posso mostrar para você meus outros desenhos. De volta ao apartamento, Catarina preparou um jantar simples, massa com molho de tomate e salada, enquanto Luiz ajudava Beatriz com a lição de casa na mesa da sala. Era uma cena doméstica comum, mas para Luiz parecia extraordinariamente especial. Luiz, Beatriz disse enquanto faziam contas de matemática. Você tem filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Não, não tenho. Por que não? Bem, nunca encontrei a pessoa certa para ter filhos. Beatriz franziu o senho, processando a informação. Mas você gosta de crianças? Gosto sim, muito. Então, você poderia ter filhos com a mamãe? Luiz quase engasgou e pode ouvir Catarina largar alguma coisa na cozinha. Beatriz, Catarina chamou claramente embaraçada. Não é assim que funciona, querida. Por que não? A menina perguntou com a inocência típica da idade. Luiz olhou para Catarina, que estava vermelha de constrangimento, e decidiu responder, com honestidade apropriada para a idade da criança. Bem, Beatriz,
Ter filhos é uma decisão muito importante que os adultos precisam tomar juntos, depois de se conhecerem muito bem e terem certeza de que querem construir uma família. Mas vocês já se conhecem. A mamãe me contou que eram amigos há muito tempo. É verdade, mas eu moro muito longe no Brasil. Então você pode vir morar aqui, ou a mamãe e eu podemos ir morar no Brasil. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Beatriz havia tocado no cerne da questão que pairava sobre todos eles desde o reencontro. Querida, Catarina disse gentilmente, vindo se sentar à mesa. As coisas dos adultos são mais complicadas que isso. O Luiz tem seu trabalho no Brasil e nós temos nossa vida aqui. Mas ele pode arrumar um trabalho novo, não pode? Luiz olhou para Catarina, vendo no rosto dela a mesma pergunta que Beatriz havia feito. Será que ele poderia mesmo largar tudo no Brasil? Será que seria possível recomeçar? Você tem razão, Beatriz, ele disse finalmente. As pessoas podem arranjar trabalhos novos, mas é uma decisão muito grande que precisa ser pensada com cuidado. Durante o jantar, Beatriz continuou fazendo perguntas sobre o Brasil. Como eram as casas? Se havia praia, se os peixes eram diferentes dos de Portugal. Luiz respondia pacientemente, mas sua mente estava em outro lugar, processando as implicações daquela conversa. Depois que Beatriz foi dormir, Catarina e Luiz ficaram na sala bebendo vinho e conversando em voz baixa. Desculpe a interrogação. Dela, Catarina disse. Ela ainda está na idade em que acha que tudo é simples. Talvez seja simples e nós é que complicamos, Luiz respondeu. Você acha mesmo? Não sei, mas sei que estar aqui com vocês duas hoje foi um dos melhores dias que tive em anos. Luiz, Catarina hesitou. Preciso te dizer uma coisa. Conversei com minha irmã hoje de manhã, contei sobre nosso reencontro. E o que ela disse? Ela me lembrou de uma coisa que eu havia esquecido, ou talvez tentado esquecer. O quê? Catarina respirou fundo. Você se lembra da nossa última discussão antes de você partir? Luiz franziu o senho. Lembro. Foi terrível. Nós dois dissemos coisas que não devíamos ter dito. Você se lembra do que eu te pedi? Pediu para eu não ir, para encontrarmos uma maneira de ficar juntos. E você se lembra da sua resposta? Luiz fechou os olhos, a memória voltando com clareza dolorosa. Eu disse que se você me amasse de verdade, entenderia que eu precisava fazer isso, que precisava perseguir meus sonhos. E eu respondi, você disse que se eu te amasse de verdade, não precisaria escolher entre meus sonhos e você, que encontraríamos uma maneira de realizar os dois. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso daquela velha discussão pairando entre eles. Eu estava certa, Catarina disse finalmente. Não sobre você ter que ficar, mas sobre encontrarmos uma maneira. Éramos jovens, assustados, inflexíveis. Achávamos que só havia duas opções, tudo ou nada. E agora? Agora somos mais velhos, mais sábios. Aprendemos que a vida raramente oferece soluções simples, mas também que isso não significa que devemos desistir de lutar pelo que queremos. Luiz se inclinou para frente, pegando as mãos dela. O que você está dizendo, Catarina? Estou dizendo que talvez seja hora de tentarmos encontrar essa terceira opção que não conseguimos ver 10 anos atrás. E Beatriz, como ela se encaixaria nisso? Beatriz já se apaixonou por você, Catarina sorriu. Não sei como, mas em 2 dias você conseguiu conquistar minha filha completamente. Ela é uma menina incrível, inteligente, curiosa, carinhosa, igual à mãe. Luiz, eu preciso que você seja totalmente honesto comigo. O que você sente, de verdade? Ele olhou nos olhos dela, vendo a vulnerabilidade que ela estava permitindo que ele visse. Sinto que estes foram os 2 dias mais reais da minha vida em uma década. Sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. E sinto que se deixar vocês escaparem de novo, vou me arrepender pelo resto da vida. Mesmo sabendo que significa mudar tudo, sua carreira, sua vida, seus planos. Catarina, passei 10 anos construindo uma vida que parecia perfeita no papel, mas que nunca me fez verdadeiramente feliz. Talvez seja a hora de construir uma vida que me faça sentir vivo, mesmo que seja mais incerta. Catarina se inclinou
e o beijou mais profundamente desta vez. Quando se separaram, havia lágrimas em seus olhos. Então vamos tentar, ela sussurrou. Vamos encontrar nossa terceira opção. Naquela noite, deitado no hotel, Luiz olhava para o teto pensando em todas as mudanças que se apresentavam diante dele. Não seria fácil. Haveria obstáculos práticos, emocionais e financeiros, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente esperançoso. Tinha mais alguns dias no porto para descobrir como tornar aquele sonho uma realidade. E desta vez, ele não ia desistir sem lutar. Luiz acordou na quinta-feira com o celular tocando insistentemente. Era Ricardo, seu sócio em São Paulo, ligando antes das 7h da manhã, o que no Brasil já eram quase 11h. Luiz, cara, onde você está? Os investidores portugueses estão ansiosos para fechar o acordo e você não respondeu meus e-mails de ontem. Luiz se sentou na cama passando a mão pelos cabelos. Desculpe, Ricardo, tive alguns imprevistos aqui. Imprevistos? Cara, essa negociação vale milhões. Preciso que você esteja 100% focado. Eu sei. Vou resolver tudo hoje. Ótimo. E outra coisa, a empresa americana que mencionei também está interessada em conversar. Se conseguirmos fechar com eles, também podemos estar falando de expandir para 3 continentes. Depois que desligou, Luiz ficou olhando pela janela do hotel. 3 continentes. Há uma semana, essa notícia teria sido o ápice de sua carreira. Agora, parecia uma complicação, a mais. Tomou banho rapidamente e desceu para tomar café. Havia combinado de encontrar Catarina na hora do almoço, mas antes precisava resolver as questões de trabalho que havia negligenciado nos últimos dias. A reunião com os investidores portugueses aconteceu no escritório deles, um prédio moderno na zona empresarial do Porto. Luiz apresentou os números, discutiu estratégias, respondeu perguntas técnicas, mas sua mente estava dividida. A cada hora que passava, sentia como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas, a do empresário bem-sucedido e a do homem que havia redescoberto o amor. Então, Sr. Luiz, disse o diretor principal ao final da reunião, quando podemos esperar uma resposta definitiva? Preciso de mais alguns dias para analisar todos os detalhes com minha equipe no Brasil. Luiz respondeu. Podemos dizer até o final da próxima semana? Perfeito. Esperamos trabalhar com vocês. Ao sair do prédio, Luiz checou o celular e viu 3 mensagens de Catarina. Oi, como está sendo sua manhã de trabalho? Beatriz perguntou se você vai almoçar com a gente hoje. Estou no escritório até às 13h, se quiser passar por... aqui. Luiz sorriu pela primeira vez no dia. Pegou um táxi e seguiu para o endereço que Catarina havia mandado. O escritório dela ficava num prédio antigo restaurado, no 2º andar. Era pequeno, mas aconchegante, com uma mesa de desenho grande, computador e as paredes cobertas de plantas e projetos arquitetônicos. Catarina estava debruçada sobre algumas plantas quando ele chegou. Uau, Luiz disse, olhando ao redor. É aqui que a mágica acontece? É aqui que eu tento pagar as contas. Ela respondeu com um sorriso, levantando-se para beijá-lo no rosto. Como foi sua reunião? Bem, complicada, mas bem. Complicada como? Luiz suspirou e se sentou numa cadeira próxima à mesa dela. Eles querem uma resposta definitiva sobre a parceria até a semana que vem. E meu sócio já está falando sobre expandir para os Estados Unidos também. Isso é bom, não é? Significa que seu negócio está indo muito bem. Deveria ser bom. Ele ficou em silêncio por um momento. Catarina, posso te fazer uma pergunta sobre trabalho? Claro. Como é trabalhar como freelancer? Quer dizer, realmente, sem romantizar. Catarina se sentou na beirada da mesa, o olhando com curiosidade. É uma montanha-russa. Alguns meses você ganha bem, outros você mal consegue pagar as contas. Você não tem férias pagas, plano de saúde da empresa ou estabilidade, mas também tem liberdade total sobre seus projetos e seu tempo. E você se arrepende de não ter um emprego tradicional? Às vezes, especialmente quando Beatriz precisa de algo e eu não tenho dinheiro disponível. Mas na maior parte do tempo, não.
Gosto de escolher com quem trabalho. Gosto de poder buscar ela na escola. Gosto de não ter que pedir permissão para viajar ou fazer as coisas do meu jeito. Luiz assentiu, absorvendo a informação. Por que está perguntando? Catarina questionou. Estou pensando, se eu fosse morar aqui, como seria? Quer dizer, eu poderia manter alguns clientes do Brasil como freelancer, mas seria uma redução drástica de renda, pelo menos no início. Luiz, você está realmente considerando isso? Estou, mas é assustador. Passei 10 anos construindo uma carreira, uma reputação, uma rede de contatos. Começar do zero aos 32 anos não seria começar do zero. Você tem experiência, conhecimento, contatos internacionais. Seria mais como redirecionar. Antes que Luiz pudesse responder, o celular de Catarina tocou. Era a escola de Beatriz. Alô? O quê? Está bem, vou buscá-la agora. Obrigada. O que foi? Luiz perguntou, vendo a preocupação no rosto dela. Beatriz caiu no recreio. Não, é nada grave, mas machucou o joelho e está chorando. Preciso ir buscá-la. Vou com você. Não precisa, você tem trabalho. Catarina, Luiz a interrompeu, já se levantando. Quero ir com você. Na escola, encontraram Beatriz sentada na enfermaria, com um curativo no joelho e os olhos vermelhos, de tanto chorar. Quando viu Luiz junto com a mãe, seu rostinho se iluminou. Luiz, você veio me buscar. Claro que vim. Como está se sentindo, campeã? Dói um pouquinho, mas já está melhor. A tia da enfermaria disse que vou ficar com uma cicatriz legal. Luiz riu, admirando como as crianças conseguiam transformar qualquer situação em aventura. Levaram Beatriz para casa, onde Catarina preparou chocolate quente e biscoitos, enquanto Luiz inventava histórias sobre piratas corajosos que tinham cicatrizes de batalhas épicas. Em pouco tempo, a menina estava rindo e já havia esquecido a dor. Luiz, Beatriz disse enquanto desenhava sentada no chão da sala. Você vai ficar para sempre aqui no Porto? A pergunta que todos estavam evitando. Luiz olhou para Catarina, que também esperava a resposta. Não sei ainda, Beatriz. É uma decisão muito difícil. Por que é difícil? Você gosta de nós, não gosta? Gosto muito de vocês. Vocês são as pessoas mais especiais que conheço. Então é fácil. Você fica aqui conosco. Querida, Catarina interveio suavemente. Às vezes, os adultos têm responsabilidades que tornam as decisões mais complicadas. Que tipo de responsabilidades? Luiz se sentou no chão, ao lado dela. Bem, eu tenho um trabalho no Brasil. Pessoas que dependem de mim lá, compromissos que assumi. Mas você não pode fazer o mesmo trabalho aqui? Parte dele, talvez, mas seria diferente. Beatriz franziu o senho, pensando. Mamãe, quando você não conseguiu aquele trabalho grande, ficou triste, não foi? Fiquei. Mas você não desistiu. De ser arquiteta, desistiu? Não, claro que não. Então o Luiz também não precisa desistir do trabalho dele. Ele só precisa encontrar uma maneira nova de fazer. Do alto dos seus 7 anos, Beatriz havia resumido perfeitamente o dilema que Luiz enfrentava. Catarina sorriu, balançando a cabeça. Ela tem razão, você sabe, disse. Talvez você esteja pensando nisso como uma escolha entre tudo ou nada, quando na verdade existem várias possibilidades no meio. Naquela tarde, depois que Beatriz foi brincar no quarto, Luiz e Catarina se sentaram para conversar seriamente sobre o futuro. Preciso te contar uma coisa, Luiz disse. Meu sócio ligou hoje de manhã. Além da expansão para Portugal, apareceu uma oportunidade nos Estados Unidos. Se eu aceitar, estarei viajando constantemente entre 3 países. E você quer aceitar? Uma semana atrás eu diria que sim, sem hesitar. Agora não sei se quero uma vida em que não tenho base fixa, em que estou sempre viajando, sempre longe das pessoas que amo. Das pessoas que você ama? Luiz pegou as mãos dela. Catarina, eu te amo. Sempre te amei. E sei que é cedo para dizer isso, mas também estou me apaixonando por Beatriz, pela vida que vocês construíram, pela família que vocês são. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Eu também te amo, Luiz. Nunca parei de te amar, mas tenho medo. Medo de quê?
Medo de que você tome uma decisão precipitada, por impulso e depois se arrependa. Medo de que Beatriz se acostume com você e depois você decida que quer voltar para o Brasil. Medo de construir um sonho que pode desabar. E eu tenho medo de deixar vocês escaparem de novo, Luiz respondeu. Tenho medo de escolher a segurança financeira em vez da felicidade real. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Luiz, Catarina disse finalmente, que tal se fizéssemos um teste? Que tipo de teste? Você disse que tem mais alguns dias aqui no Porto, certo? Que tal se você passar esse tempo vivendo como se já tivesse tomado a decisão de ficar? Trabalhe daqui, veja como seria sua rotina, passe tempo conosco como se fôssemos uma família de verdade. E depois? Depois você volta para o Brasil com todas as informações que precisa para tomar a decisão certa. Não só a decisão emocional, mas a prática também. Luiz considerou a proposta. Fazia sentido. Seria uma maneira de testar a realidade sem queimar todas as pontes. Se ao final desse teste eu decidir que quero ficar. Aí conversamos sobre os próximos passos. Como seria a logística? Onde você moraria? Como organizaríamos nossa vida? E se eu decidir que não é viável? Catarina respirou fundo. Aí pelo menos saberemos que tentamos de verdade. E não ficaremos nos perguntando e se pelo resto da vida. Está bem, Luiz disse apertando as mãos dela. Vamos fazer esse teste. Mas tem uma condição, Catarina acrescentou. Qual? Você tem que ser totalmente honesto. Comigo, com Beatriz e principalmente consigo mesmo. Se em algum momento você sentir que isso não é o que quer, você me conta. Não vamos fingir que está tudo bem se não estiver. Combinado. Eles se beijaram, selando o acordo. Era um plano sensato. Mas Luiz sabia que seria também o período mais intenso e decisivo de sua vida. Naquela noite, no hotel, Luiz ligou para Ricardo no Brasil. Como está indo aí? Seu sócio perguntou. Bem, mas preciso te contar uma coisa. Vou estender minha estadia aqui mais alguns dias. Por quê? Algum problema com os investidores? Não, nada disso. É pessoal. Pessoal? Cara, você nunca mistura vida pessoal com trabalho. Talvez seja a hora de começar, Luiz respondeu. Ricardo, preciso que você toque as coisas aí sozinho por mais uma semana. Posso trabalhar daqui, fazer reuniões por videoconferência se necessário. Luiz, o que está acontecendo? Você não está parecendo você. Talvez eu esteja finalmente parecendo eu mesmo. Depois que desligou, Luiz se deitou na cama olhando para o teto. Havia tomado o primeiro passo real em direção a uma vida completamente diferente. Agora restava descobrir se essa vida era realmente possível. Do lado de fora, o Porto dormia sob um céu estrelado, e Luiz sentiu que sua vida havia chegado a um ponto de virada definitivo. Nos próximos dias, descobriria se o amor era suficiente para reconstruir tudo do zero. A única certeza que tinha era que, desta vez, não fugiria da resposta. Na sexta-feira pela manhã, Luiz fez check-out do hotel e carregou suas malas até o apartamento de Catarina. Eles haviam decidido que, se ele realmente queria testar como seria viver no Porto, precisava experimentar a vida real, não a versão romantizada de turista em hotel de luxo. Você tem certeza disso? Catarina perguntou, enquanto o ajudava a acomodar suas coisas no pequeno escritório que também servia como quarto de hóspedes. Vai ser bem diferente de um hotel 5 estrelas. É exatamente isso que eu preciso, Luiz respondeu conectando seu laptop na mesa que Catarina havia liberado para ele. Quero saber como é realmente. Beatriz estava na escola, então eles tiveram a manhã para estabelecer uma rotina. Luiz configurou seu espaço de trabalho temporário, enquanto Catarina trabalhava em seus projetos na mesa da sala. O apartamento era pequeno, mas eles conseguiram criar um ambiente funcional para ambos. Às 10 horas, Luiz teve sua primeira videoconferência com a equipe no Brasil. Ricardo e os outros colegas apareceram na tela, curiosos sobre o escritório português. De Luiz. Cara, onde você está exatamente? Ricardo perguntou, tentando ver o fundo da chamada. No centro do Porto. Estou testando trabalhar remotamente daqui por alguns dias. Testando?
Para quê? Para ver se é viável expandir nossa operação para cá de forma mais permanente, Luiz disse, improvisando uma explicação profissional para sua situação pessoal. A reunião correu bem. Discutiram alguns projetos em andamento, resolveram questões pendentes e Luiz percebeu que realmente conseguia trabalhar de forma eficiente à distância. A diferença de fuso horário até ajudava. Ele podia trabalhar durante a manhã no horário português quando era tarde em São Paulo e ter as tardes livres. Quando terminou a chamada, Catarina estava na cozinha preparando o almoço. Como foi? Ela perguntou. Melhor do que esperava. A tecnologia realmente permite trabalhar de qualquer lugar hoje em dia. E seu sócio suspeitou de alguma coisa? Acho que sim, mas não disse nada. Ricardo me conhece há anos, sabe quando estou escondendo algo. Almoçaram juntos, conversando sobre os projetos de cada um. Luiz ficou fascinado ao ver os desenhos detalhados que Catarina estava desenvolvendo para a restauração de uma casa do século XVIII. É incrível como você consegue equilibrar preservação histórica com funcionalidade moderna, ele disse, estudando as plantas. É como um quebra-cabeças gigante. Cada solução cria um novo problema, mas quando finalmente encaixa tudo... Ela sorriu. É a melhor sensação do mundo. Já pensei numa coisa, Luiz disse de repente. No quê? Você falou sobre dificuldades para conseguir clientes grandes aqui no Porto. Mas e se você não precisasse se limitar a clientes portugueses? Como assim? Bem, com minha rede de contatos no Brasil, eu poderia te apresentar a investidores que estão restaurando edifícios históricos em São Paulo, Rio, Salvador. Lugares com arquitetura colonial que precisam de alguém com sua expertise. Os olhos de Catarina se iluminaram. Isso seria incrível. Mas como funcionaria na prática? Consultorias remotas, visitas ocasionais para supervisão, parcerias com arquitetos locais. Você seria a especialista em preservação histórica. Eles cuidariam da execução local. Luiz, isso poderia ser a solução para meus problemas financeiros. E seria uma maneira de misturarmos nossas vidas profissionais também. Eu cuidaria da parte de negócios, você da parte técnica. Pela primeira vez desde que se reencontraram, Luiz viu uma expressão de esperança real no rosto de Catarina. Não apenas esperança romântica, mas esperança prática, profissional. Às 16 horas foram buscar Beatriz na escola. A menina ficou eufórica ao descobrir que Luiz estava morando com elas temporariamente. Isso significa que você vai fazer parte da nossa família? Ela perguntou com os olhos brilhando. Estamos testando como seria, Luiz respondeu honestamente. E se o teste der certo? Aí conversamos sobre tornar permanente. E se não der certo? Luiz trocou um olhar com Catarina. Haviam combinado ser honestos com Beatriz sobre a situação. Aí eu volto para o Brasil, mas continuaríamos sendo amigos especiais. Beatriz franziu o senho, processando a informação. Quanto tempo dura o teste? Alguns dias. Então eu vou me comportar super bem para você querer ficar. Luiz riu e a pegou no colo. Beatriz, você já se comporta super bem. O teste não é sobre você, é sobre mim. Sobre se eu consigo ser um bom. Sobre se eu consigo fazer vocês felizes. Você já faz a gente feliz, ela disse simplesmente. Naquela tarde viveram sua primeira rotina doméstica real. Beatriz fez lição de casa na mesa da sala, enquanto Luiz respondia e-mails e Catarina trabalhava em seus projetos. Era surpreendentemente natural, cada um concentrado em suas tarefas, mas conscientes da presença dos outros. Luiz, Beatriz disse de repente, você pode me ajudar com matemática? Claro. Ele se sentou ao lado dela, explicando pacientemente como resolver problemas de divisão. Enquanto isso, Catarina os observava discretamente, um sorriso suave no rosto. Você é um bom professor, ela comentou depois. É estranho. Nunca pensei que gostaria de ensinar. Mas com Beatriz é natural. Ela tem esse efeito nas pessoas. Faz todo mundo querer ser melhor. Jantaram juntos. Uma refeição simples que Catarina preparou com a ajuda de Luiz. Beatriz tagarelou sobre seu dia na escola, contando sobre um projeto de ciência sobre oceanos que estava desenvolvendo.
Posso fazer sobre os peixes do Brasil? Ela perguntou para Luiz. Claro, o Brasil tem alguns dos peixes mais coloridos do mundo. Sério? Que cores? Bem, tem uns que são azuis bem brilhantes, outros amarelos como o sol, alguns com listras vermelhas. Beatriz escutava fascinada. E Luiz percebeu que estava pintando um quadro do Brasil que nunca havia notado antes. Não apenas como um lugar de oportunidades profissionais, mas como um lugar cheio de beleza e maravilhas. Depois que Beatriz foi dormir, Luiz e Catarina se acomodaram no sofá com uma garrafa de vinho. Como foi seu primeiro dia oficial morando conosco? Catarina perguntou. Melhor do que imaginei, mas normal. No bom sentido. Normal. Não foi uma fantasia romântica. Foi real. Trabalho, responsabilidades, rotina doméstica, e ainda assim foi perfeito. Mesmo sendo apertado, mesmo tendo que dividir espaço, mesmo com Beatriz interrompendo seu trabalho, especialmente por causa disso tudo, Luiz respondeu. Catarina, passei anos vivendo sozinho num apartamento grande em São Paulo, trabalhando até tarde, comendo sozinho, assistindo TV sozinho. Era eficiente, mas era vazio. E hoje? Hoje eu trabalhei melhor do que em meses. Ajudei uma menina incrível com lição de casa, jantei com 2 pessoas que amo, e me sinto mais realizado do que em qualquer dia dos últimos 10 anos. Catarina se aproximou dele no sofá. Luiz, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você não está idealizando isso? Quer dizer, foi apenas um dia. Ainda não passamos por momentos difíceis, brigas, estresse financeiro, problemas reais de relacionamento. Luiz considerou a pergunta seriamente. Pode ser que sim, mas sabe o que mais me impressionou hoje? O quê? Não foi quando as coisas correram perfeitamente. Foi quando Beatriz interrompeu minha videoconferência, perguntando se podia lanchar. E em vez de ficar irritado, eu sorri. Foi quando você ficou estressada com um cliente difícil, e meu primeiro instinto foi querer te ajudar, não fugir do drama. E isso significa? Significa que minha reação aos momentos imperfeitos foi completamente diferente do que seria com qualquer outra pessoa. Com você e com Beatriz, os problemas não me assustam, me fazem querer lutar para resolver. Catarina o beijou suavemente. Eu te amo tanto. Também te amo. Mas ainda temos que ser realistas. Um relacionamento, uma família, não é só amor, é parceria, é dividir responsabilidades financeiras, é tomar decisões difíceis juntos. Eu sei. E quero isso. Tudo. Quero dividir as contas. Quero preocupar com o futuro de Beatriz. Quero discutir sobre dinheiro e escola e trabalho e todas as coisas chatas e importantes da vida real. Mesmo sabendo que significa abrir mão de parte da sua independência? Catarina, independência para quê? Para trabalhar 12 horas por dia numa vida que não me faz feliz? Para ganhar muito dinheiro que gasto sozinho? Para viajar o mundo todo, mas nunca ter um lar de verdade? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras dele. Luiz, preciso te contar uma coisa que me assusta. Pode falar. Estou começando a acreditar que isso pode dar certo. Estou começando a imaginar um futuro com você de verdade. E isso me apavora, porque se der errado, pelo menos tentamos. E se der certo, vamos ter que descobrir juntos como construir algo que nenhum de nós sabe direito como fazer. 2 pessoas que se amam, criando uma família, construindo uma vida juntos. Acho que meio mundo não sabe como fazer isso direito. Luiz riu. A diferença é que a maioria tenta mesmo assim. Naquela noite, deitado no pequeno sofá-cama do escritório, Luiz escutava os sons da casa adormecida. Catarina respirando suavemente no quarto ao lado, Beatriz conversando baixinho com suas bonecas antes de dormir. Sons de uma família, de um lar. Pegou o celular e escreveu algumas notas sobre o dia. Dia 1 do teste. Trabalho remoto funcionou perfeitamente. Rotina doméstica natural. Beatriz incrível como sempre. Catarina. Catarina é tudo o que sempre soube que era, mas agora com uma força e maturidade que me impressionam a cada momento. Me sinto em casa,
literalmente em casa. E pela primeira vez em uma década, Luís adormeceu sabendo exatamente onde queria estar no dia seguinte. O fim de semana chegou com chuva pesada e um teste inesperado para a nova dinâmica familiar. Luís acordou no sábado com o barulho de Beatriz tossindo no quarto ao lado. Quando se levantou para verificar, encontrou Catarina já acordada, medindo a temperatura da filha. 38,5, ela disse, mostrando o termômetro. Acho que pegou uma gripe. Beatriz estava visivelmente abatida, muito diferente da criança energética dos últimos dias. Mamãe, estou com dor de cabeça, ela murmurou. Eu sei, querida. Vamos, te dar um remédio e você vai ficar de repouso hoje. Luís observou Catarina entrar imediatamente no modo mãe em crise, eficiente, calmante, totalmente focada na filha. Era impressionante ver como ela conseguia transmitir segurança mesmo, estando claramente preocupada. Posso ajudar em alguma coisa? Ele ofereceu. Você poderia ir até a farmácia buscar uns remédios? Vou fazer uma lista. Claro. Enquanto Catarina cuidava de Beatriz, Luís se vestiu e saiu na chuva. A farmácia mais próxima ficava a 3 quarteirões. E ele correu de volta com os medicamentos completamente encharcado. Obrigada, Catarina disse quando ele chegou. Você está ensopado. Não é nada, como ela está. Um pouco melhor depois do antitérmico, mas vai ser um dia longo. E foi mesmo. Beatriz passou o dia alternando entre sono inquieto e momentos de irritação típicos de criança doente. Luís descobriu aspectos da vida familiar que nenhuma conversa teórica poderia ter preparado. Viu Catarina funcionando com apenas 2 horas de sono, porque Beatriz havia acordado várias vezes durante a madrugada. Viu como uma criança doente podia transformar completamente a dinâmica de uma casa. Viu o estresse real de uma mãe solteira lidando sozinha com uma emergência médica. Catarina, ele disse durante a tarde quando ela estava claramente exausta. Por que não vai descansar um pouco? Eu fico com ela. Você tem certeza? Ela está bem grudenta quando está doente. Tenho certeza. Luís se sentou na cama ao lado de Beatriz, que estava meio adormecida, mas inquieta. Quando ela acordou e viu que era ele, não a mãe, franziu o senho. Onde está a mamãe? Ela foi descansar um pouquinho, está cansada de cuidar de você. Eu quero a mamãe, Beatriz disse com a voz chorosa. Eu sei, querida. Mas a mamãe precisa dormir para ter energia para continuar cuidando de você. Que tal se eu ficasse aqui com você até ela acordar? Beatriz o olhou com os olhos grandes e febris. Você vai embora se eu for chata? A pergunta partiu o coração de Luís. Beatriz, você nunca é chata. E eu não vou embora porque você está doente. As pessoas que nos amam ficam conosco especialmente quando estamos precisando. Promete? Prometo. Ela se aconchegou ao lado dele e Luís ficou ali, contando histórias baixinho até ela adormecer novamente. Quando Catarina acordou 2 horas, depois os encontrou dormindo juntos. Beatriz aninhada no braço de Luís, ambos respirando tranquilamente. Como foi? Catarina sussurrou. Ela perguntou se eu ia embora por ela estar chata. Luís respondeu em voz baixa. Isso me fez pensar... Pensar no quê? No quanto ela deve ter se sentido abandonada quando o pai dela desapareceu. E no quanto deve ser assustador para ela se apegar a mim, sem saber se vou ficar. Catarina se sentou na beirada da cama, tocando a testa de Beatriz para verificar a febre. É uma das coisas mais difíceis de ser mãe solteira, ela disse. Não é só proteger ela fisicamente, é proteger o coração dela também. Cada pessoa nova que entra na nossa vida é um risco emocional para ela. E para você também. E para mim também. Luís olhou para Beatriz dormindo em seus braços. Catarina, eu nunca havia pensado realmente no que significa assumir a responsabilidade por uma criança. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Saber que suas decisões afetam o coração de uma pessoa tão pequena e vulnerável. É assustador, não é? É aterrorizante, mas também... Ele parou procurando as palavras certas. Também é o que dá sentido a tudo. Cuidar dela hoje. Ver como ela confiou em mim mesmo se sentindo mal.
Prometer que não vou abandoná-la. Foi a coisa mais importante que já fiz na vida. Catarina o beijou suavemente na testa. Você foi incrível hoje. Foi apenas um dia difícil. E se houver muitos outros assim? Haverá, ela disse simplesmente. Doenças, pesadelos, birras, problemas na escola, adolescência. Ser pai é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Ser pai, Luiz repetiu as palavras. É isso que eu seria? O pai dela? Só se você quisesse. E só se ela quisesse. Também. Não seria automático. Seria algo que vocês construiriam juntos com o tempo. Naquela noite, depois que Beatriz melhorou e conseguiu jantar um pouco, os três assistiram a um filme no sofá. Beatriz estava aninhada entre Luiz e Catarina, finalmente relaxada e sem febre. Luiz, ela disse durante um comercial. Obrigada por cuidar de mim hoje. Não precisa agradecer, querida. Foi um prazer. Minha amiga Sofia disse que quando os papais vão embora, eles nunca voltam. Mas você ficou mesmo quando eu estava doente e... Chata! Luiz trocou um olhar significativo com Catarina. Beatriz, eu não sou como o papai da Sofia. Quando eu prometo alguma coisa, eu cumpro. Então você promete que não vai embora? A pergunta que todos estavam evitando havia finalmente sido feita diretamente. Luiz sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Beatriz, ele disse cuidadosamente, eu prometo que não vou embora porque mudei de ideia sobre vocês. Se algum dia eu precisar viajar ou se mudanças acontecerem, eu vou conversar com você e sua mãe antes. Nunca vou simplesmente desaparecer. Mas você pode mudar de ideia sobre a gente? Não, Luiz respondeu sem hesitar. Sobre vocês eu não vou mudar de ideia, vocês são especiais demais. Depois que Beatriz dormiu, Luiz e Catarina tiveram sua primeira conversa séria sobre os desafios reais da situação. Hoje foi difícil, Catarina disse. Não o fato dela estar doente, mas ver você lidando com isso. Foi intenso. Intenso como? Ver você cuidando dela, fazendo promessas, assumindo responsabilidades. Fez tudo ficar muito real, muito rápido. Você se arrependeu de me deixar participar? Não, mas me assustei com o quanto dependemos de você já. Em apenas alguns dias você se tornou parte essencial da nossa rotina. E isso é perigoso. Por que perigoso? Catarina suspirou. Porque se você decidir voltar para o Brasil, não, será apenas meu coração que vai quebrar. Será o dela também. E ela já passou por abandono antes. Catarina, Deixa eu terminar. Ela o interrompeu gentilmente. Não estou dizendo isso para te pressionar ou te assustar. Estou dizendo porque precisamos ser realistas sobre o que está acontecendo aqui. Não somos mais dois adultos testando um relacionamento. Somos três pessoas construindo uma família. E isso muda as coisas? Muda tudo. Porque família não é algo que você pode testar por alguns dias e depois decidir se quer ou não. Família é um compromisso permanente. Luiz ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo o peso das palavras dela. Catarina, posso te fazer uma pergunta honesta? Sempre. Você quer que eu fique de verdade para sempre? Com cada fibra do meu ser, ela respondeu sem hesitar. Mas não a qualquer custo. Não se isso significar você se sentir preso ou obrigado. Não se isso significar você desistir de quem você é. E se eu te dissesse que ficar aqui, construir uma vida com vocês, ser pai de Beatriz? E se eu te dissesse que isso não é desistir de quem eu sou, mas finalmente descobrir quem eu sempre deveria ter sido? Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Eu diria que você precisa ter certeza absoluta disso. Porque uma vez que você assumir esse papel na vida dela, não há volta. Eu sei. E você precisa saber que ser pai não é só os momentos bons. É acordar de madrugada quando ela tem pesadelos, é lidar com birras no supermercado, é preocupar com notas na escola, é ter conversas difíceis sobre bullying ou primeiro amor ou drogas. Eu sei. É dividir sua atenção, seu tempo, seu dinheiro. É tomar decisões pensando primeiro nela, sempre. Catarina, Luiz a interrompeu pegando suas mãos. Hoje,
Quando Beatriz estava doente e dependente, quando você estava exausta, quando tudo estava caótico, eu não quis estar em nenhum outro lugar do mundo. Esse foi o dia mais real, mais desafiador, mais verdadeiro que vivi em anos. E isso não te assustou? Me assustou, mas não me fez querer fugir. Me fez querer ficar ainda mais. Catarina o olhou nos olhos por um longo momento. Luiz, preciso que você me diga uma coisa com total honestidade. O quê? Quando você pensa em voltar para o Brasil agora, o que sente? Luiz fechou os olhos, permitindo-se realmente imaginar estar de volta em São Paulo, em seu apartamento vazio, em sua rotina solitária. Sinto como se estivesse pensando em morrer um pouco, ele disse finalmente. Como se estivesse considerando trocar uma vida real por uma existência vazia. Então talvez, Catarina disse suavemente, talvez seja a hora de parar de chamar isso de teste. E chamar do quê? De começo. O começo da nossa vida juntos. Naquela noite, pela primeira vez, desde que havia chegado ao porto, Luiz adormeceu não como um visitante temporário, mas como alguém que estava finalmente em casa para ficar. Segunda-feira chegou com sol brilhante e Beatriz completamente recuperada. Luiz acordou com ela saltitando no quarto, ansiosa para ir à escola e contar para todos sobre como seu quase papai havia cuidado dela durante a gripe. Quase papai? Luiz perguntou surpreso com o termo. É o que eu disse para a vovó no telefone ontem. Beatriz respondeu naturalmente. Que você era meu quase papai, porque ainda está decidindo se quer ficar. Catarina apareceu na porta do quarto, claramente constrangida. Beatriz, conversamos sobre isso. Mas é verdade, mamãe. Ele ainda está no período de teste. Luiz riu, impressionado com a percepção da menina. Sabe de uma coisa, Beatriz? Acho que o período de teste já terminou. Sério? Os olhos dela se iluminaram. Sério? E sabe qual foi o resultado? Qual? Aprovado com distinção. Beatriz pulou em seus braços e Catarina sorriu, mas Luiz podia ver uma sombra de preocupação em seus olhos. Depois que Beatriz foi para a escola, eles se sentaram para tomar café juntos. Era uma manhã de segunda-feira comum, mas carregava o peso de decisões importantes. Luiz, Catarina disse cuidadosamente, sobre o que você disse para Beatriz. Eu falei sério. O teste acabou, Catarina. Eu quero ficar. Mesmo sabendo tudo que isso implica. Especialmente sabendo tudo que isso implica. Catarina respirou fundo. Então precisamos conversar sobre questões práticas. Como isso funcionaria na vida real? Já pensei nisso. Posso manter alguns clientes do Brasil como consultor independente. Com a diferença de fuso horário, conseguiria trabalhar pela manhã quando é tarde lá e ter as tardes livres para vocês. E financeiramente, seria uma redução significativa de renda, pelo menos no início. Mas com suas conexões portuguesas e meus contatos brasileiros, poderíamos construir algo juntos. Você falou sobre trabalhar com restaurações no Brasil. Isso poderia ser o início de uma empresa internacional. Os olhos de Catarina brilharam. Você realmente pensou em tudo isso? Passei a madrugada toda pensando. Catarina, quero construir uma vida com vocês. Uma vida real, com planos de longo prazo, objetivos compartilhados, um futuro juntos. E seu apartamento em São Paulo, sua empresa? Vou conversar com o Ricardo sobre me tornar sócio consultor, em vez de ativo. Quanto ao apartamento, posso vendê-lo ou alugá-lo. Esses são detalhes técnicos. Detalhes técnicos que representam 10 anos da sua vida. 10 anos construindo algo que descobri que não me fazia feliz. Agora quero usar essa experiência para construir algo que realmente importa. O telefone de Luiz tocou. Era Ricardo, ligando do Brasil. Atende, Catarina disse. Precisa resolver isso. Luiz, cara, precisamos conversar urgentemente. Ricardo disse assim que ele atendeu. Oi, Ricardo, pode falar. Os americanos querem uma resposta até quinta-feira e os portugueses estão pressionando também. Preciso saber qual é o seu plano, porque isso afeta toda a estrutura da empresa. Luiz olhou para Catarina, que estava escutando a conversa. Ricardo, posso ligar para você daqui a 1 hora? Estou terminando uma reunião aqui. 1 hora? Cara, são quase 6 da tarde aqui.
Eu vou estar saindo do escritório. Então amanhã pela manhã, primeira coisa. Luiz, o que está acontecendo aí? Você não está agindo como você. Talvez eu finalmente esteja agindo como eu, Luiz respondeu, ecoando suas palavras de dias atrás. Depois que desligou, Catarina o olhava com uma expressão séria. Luiz, você tem certeza do que está fazendo? Isso tudo parece muito definitivo, muito rápido. É rápido, ele concordou, mas não é precipitado. É uma decisão que meu coração tomou há dias e minha cabeça finalmente conseguiu alcançar. E se você se arrepender? E se em 6 meses você perceber que sente falta da vida que tinha? E se em 6 meses eu perceber que essa é a melhor decisão que já tomei na vida? Catarina ficou em silêncio por alguns momentos. Preciso te contar uma coisa. O quê? Conversei com minha mãe ontem quando você estava no supermercado. Contei sobre você, sobre nós. E o que ela disse? Ela ficou feliz, mas também preocupada. Disse que eu deveria ter cuidado para não repetir os erros do passado. Que erros? De me apaixonar por alguém que pode ir embora. De permitir que Beatriz se apegue a alguém que pode desaparecer. Luiz sentiu um peso no peito. E você acha que é isso que estou fazendo? Não sei. Espero que não. Mas, Luiz, preciso que você entenda uma coisa. Se você ficar, não pode ser só por alguns meses ou anos. Tem que ser para sempre. Porque Beatriz vai crescer te chamando de pai. Ela vai depender de você para ensinar sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre tudo. Eu entendo isso. Entende mesmo? Porque ser pai não é só cuidar de uma criança fofa de 7 anos. É estar presente quando ela for uma adolescente difícil de 15, quando for uma jovem adulta confusa de 20, quando precisar de apoio aos 30. Catarina, você está tentando me assustar? Estou tentando ter certeza de que você entende no que está se metendo, porque eu não sobreviveria a ver Beatriz ser abandonada de novo, e eu não sobreviveria a te perder uma segunda vez. Luiz se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Catarina, olha para mim. Quando ela o fez, ele continuou. Eu prometo a você e prometo a Beatriz que não vou embora. Não vou mudar de ideia. Não vou me arrepender. Vou ficar aqui e construir uma família com vocês porque é isso que meu coração quer, minha mente aprova e minha alma precisa. Como você pode ter tanta certeza? Porque pela primeira vez na vida, quando penso no futuro, vejo rostos específicos. Vejo você se formando como arquiteta internacional renomada. Vejo Beatriz crescendo, se formando, talvez me dando netos um dia. Vejo nós dois envelhecendo juntos nesta cidade que aprendi a amar. Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Luiz, e por que? Ele continuou. Quando imagino qualquer outro futuro, parece em preto e branco. Só com vocês é que vejo cores. Eles se beijaram e desta vez não havia hesitação, não havia dúvidas. Era o beijo de duas pessoas que haviam decidido apostar tudo no amor. Então, Catarina disse quando se separaram, que tal começarmos a fazer planos reais? Que tipo de planos? Bem, você vai precisar de uma autorização de residência. Vamos precisar pensar em onde morar. Este apartamento é pequeno demais para 3 pessoas. Você vai precisar abrir uma empresa aqui, ou pelo menos regularizar sua situação profissional. E Beatriz? Como explicamos para ela que isso é definitivo agora? Acho que ela já sabe. Catarina sorriu. Crianças sentem essas coisas. Ela tem tratado você como parte da família desde o primeiro dia. Naquela tarde, quando foram buscar Beatriz na escola, ela veio correndo ao encontro deles de uma maneira diferente. Não correu só para Catarina, como sempre fazia. Correu para os dois, abraçando as pernas de ambos ao mesmo tempo. Como foi sua aula hoje? Luiz perguntou, pegando a mochila dela. Ótima! Contei para todo mundo que agora tenho um pai. A professora ficou muito feliz por mim. Luiz e Catarina se entreolharam por cima da cabeça dela. Querida, Catarina disse gentilmente, você tem certeza de que é isso que quer? Que quer que Luiz seja seu pai? Tenho certeza absoluta, Beatriz respondeu, com a seriedade típica das crianças quando falam sobre coisas importantes. Ele cuida da gente, nos faz rir e não vai embora. É exatamente o que um pai deveria ser.
E você, Luiz? Catarina perguntou. Tem certeza de que quer ser pai dela? Luiz olhou para Beatriz, que o observava com expectativa, e sentiu algo se encaixar definitivamente em seu peito. Tenho certeza absoluta, ele disse, ecoando as palavras dela. Seria a maior honra da minha vida. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, não sem antes dar boa noite para mamãe e papai, Luiz e Catarina se sentaram para planejar seu futuro juntos. Preciso ligar para Ricardo amanhã e explicar tudo, Luiz disse. Você está nervoso? Um pouco, mas mais ansioso do que nervoso. Ansioso para começar nossa vida de verdade. Nossa vida, Catarina repetiu sorrindo. Gosto do som disso. Eu também. E sabe o que mais? Pela primeira vez em anos, estou ansioso pelo amanhã. Do lado de fora, o Porto dormia sob um céu estrelado. E dentro do pequeno apartamento, uma nova família havia nascido não apenas do amor, mas da coragem de apostar no que realmente importa. Luiz pegou o celular e deletou a nota que havia escrito dias atrás sobre o teste. Em seu lugar escreveu: Primeiro dia da nossa vida juntos. Beatriz me chamou de pai pela primeira vez. Catarina e eu decidimos oficialmente que vamos construir uma família. Conversei com o futuro e ele parece brilhante. E pela primeira vez em sua vida adulta, Luiz adormeceu sabendo exatamente quem ele era e onde pertencia. 6 meses depois, Luiz estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu Beatriz gritando de alegria no quarto. Catarina apareceu segurando um papel oficial, sorrindo. Chegou, ela disse simplesmente. A autorização de residência? Oficial, você agora é legalmente português. Beatriz chegou correndo já vestida para a escola. Papai, isso significa que você não pode mais ir embora nunca, né? Significa exatamente isso, princesa. Luiz a pegou no colo, olhando pela janela do apartamento que agora era oficialmente seu lar. O porto despertava sob o sol dourado da manhã, e ele podia ver o Rio Douro brilhando ao longe. Sabe o que mais significa? Ele disse para Beatriz. O quê? Significa que agora posso oficialmente dizer que esta é minha família, minha cidade e minha vida. Catarina se aproximou, abraçando os dois. E significa que nossa história de amor finalmente tem o final que sempre mereceu. Final? Beatriz franziu o senho. Mas vocês não vão parar de se amar, vão? Luiz e Catarina riram. Não, querida, Catarina explicou. O final da história de como nos reencontramos. Agora começa a história de como vivemos felizes para sempre. Ah, Beatriz sorriu. Essa parte eu quero ajudar a escrever. Você já está ajudando, Luiz disse beijando a testa dela. Todos os dias. Naquela manhã, enquanto caminhavam juntos para a escola de Beatriz, Luiz pensou em como uma simples viagem de negócios havia se transformado na jornada mais importante de sua vida. Ele havia partido do Brasil em busca de oportunidades profissionais e encontrado algo infinitamente mais valioso: um lar. E quando Beatriz acenou da porta da escola gritando "Tchau, papai, tchau, mamãe", Luiz soube que todas as escolhas difíceis, todas as mudanças, todos os riscos haviam valido a pena. Afinal, algumas histórias de amor merecem uma segunda chance, e quando recebem, podem se tornar ainda mais belas do que foram da primeira vez. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.